pessoal, olá entre mulheres. E vamos então começar novembro entre mulheres. Está iniciando o mês de novembro com um tema muito legal. Nós saímos agora de uma maratona, né? 2 meses falando sobre as mulheres da Bíblia. No último mês de outubro nós falamos sobre as mulheres sem nome. Como aprendemos, né? Como fomos edificadas com a palavra, nesses 2 meses, aprendendo e ouvimos falamos sobre vários tipos de mulheres, exemplos que nós temos que seguir, exemplos que não. Então, assim, perdeu algum programa? Entra lá na página do Facebook, dá uma olhadinha. Eu acredito que Deus vai falar grandemente com você. Pega um programa lá, ou então acompanhe desde setembro todas as mulheres da Bíblia. O mês de setembro não foi as mulheres sem nome, o mês tinha nomes as mulheres, né? Falamos sobre a Dalila, sobre outras mulheres, bem bacana, mas no mês de outubro falamos das mulheres sem nome. E hoje eu vou até lembrar um pouquinho de alguma das mulheres que nós falamos nos meses anteriores, porque nós iniciamos agora o mês de novembro falando sobre vida social. Rede social, Camila? Não, vida social. Nós já falamos também. O Entre Mulheres também já falou sobre redes sociais, mas agora é sobre vida social. E a nossa pergunta de hoje é a seguinte: boas companhias têm uma definição? O que você acha? Você acha que boas companhias têm uma definição? Tem algumas observações que eu fiz e eu quero ler para você. Podemos dizer que uma boa companhia seria uma pessoa cristã, crente, evangélica ou religiosa, né? Porque às vezes a gente escuta falar, né? Porque essa pessoa, ela tinha que ser religiosa, ela tinha que ser um pouco mais religiosa, independente da religião. Então tem gente que acaba usando esse termo, né? A pessoa tinha que ser mais religiosa. Podemos dizer que é uma boa companhia? Podemos dizer que uma boa companhia seria apenas uma pessoa que não faça coisas erradas, digamos assim? Já é o suficiente para ser uma boa companhia? Ou uma boa companhia seria uma pessoa que nos aceita como somos e ponto? E outra pergunta: sabemos que amigos nós escolhemos, mas como saber se essa companhia nos faz bem ou não? Então são algumas observações. Será que uma boa companhia se define apenas em ela ser cristã ou não? Em ela ser evangélica ou não? Porque uma coisa é ser cristã e outra coisa é ser evangélica. Como assim, Camila? Uma coisa é ser cristã, outra coisa é ser evangélica, outra coisa é ser crente. Sim, na minha visão, na visão da Camila, uma coisa é ser cristão, outra coisa é ser evangélica, outra coisa é ser crente. Por quê? Cristão, o que é o cristão? O cristão, ele é semelhante a Cristo. Então, se ele é semelhante a Cristo, ele faz as coisas que Cristo ordena. Ele segue o exemplo de Cristo, então ele é um cristão. O evangélico é apenas uma religião. Eu sou evangélico. Religião. O crente é porque ele crê em alguma coisa, não precisa necessariamente crer em Jesus Cristo. A pessoa, às vezes, ela sei lá, joga búzios, tarôs, alguma coisa assim, e ela crê naquilo. Então, ela é crente naquilo. Então, não significa porque ela é crente que ela é cristã, que ela obedece à palavra. Isso nós podemos ver também que evangélicos não significa isso também, ao contrário do cristão. O cristão, ele é uma boa companhia, o cristão. Camila, como é que eu sei se a pessoa ela é cristã mesmo ou não? A gente conhece a árvore por quê? Pelos frutos. Dá uma olhadinha nos frutos, vê as atitudes, vê como é que a pessoa fala, vê o jeito dela falar, vê as atitudes dela diante de uma situação difícil, vê como é que as atitudes dela diante de uma situação favorável, vê como é que são as atitudes dela no dia da aflição, no dia mau, e ali você já vai conseguir saber se ela é cristã ou não. Se ela realmente está dando bons frutos, frutos de ser realmente um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã ou não. Então, será que nós podemos simplesmente falar assim, não, uma boa companhia, Camila, se define se a pessoa ela é cristã, se ela é evangélica, ou se ela é crente, ou se ela é simplesmente religiosa? Eu acho que não. Eu acho que se você escolhe um amigo, uma companhia cristã, nota 10 para você. Cristã verdadeira.
O crente em Jesus Cristo, aquele que crê, fala, não, eu creio em Jesus Cristo. Mas como é que é? Como é que são os frutos dessa árvore? É dessa forma que você tem que julgar. E nós vamos para o primeiro versículo que está lá em 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33 diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tem outra tradução que diz assim: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Sabe aquele ditado que a sua mãe com certeza falava? E a minha falava: diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Então, é um pouco disso aqui. Esse ditado não está na Bíblia. Mas se nós formos olhar 1 Coríntios 15, 33, fala um pouco sobre isso. Por quê? Se você é uma pessoa de boa índole, se você é uma pessoa educada, se você é uma pessoa gentil, se você é uma pessoa carinhosa, se você é uma pessoa correta, digamos assim, no padrão da sociedade, você é uma pessoa correta. Não os padrões da Bíblia, os padrões da sociedade, você é uma pessoa correta. Mas você começa a andar com amizades que fala palavrão, que não respeita ninguém, que não é educado, que é grosso, que é estúpida. Se você for conviver com essa pessoa, quando você perceber, você já está falando igual ela. As suas atitudes estão sendo igual a ela, quer dizer, corrompeu um bom costume que você tinha. Então, essa companhia, ela não é boa para você. Então, assim, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Um pouco é disso aqui. As más companhias, elas corrompem os bons costumes. E isso trazendo para nós evangélicos, trazendo para nós cristãos, também é assim. Por quê? Às vezes nós estamos na palavra e se nós começamos a andar com quem não teme a Deus, com quem não teme a palavra, provavelmente você vai acabar indo para aquele caminho. Não, Camila, eu estou andando com ele porque eu quero colocar ele no caminho. Cuidado, cuidado. Porque dependendo de onde você vai, até aonde você vai, é mais fácil a pessoa te tirar do que você colocar ela no caminho. Então, tenha esse discernimento, saiba escolher direitinho. O outro versículo que nós vamos ler lá em 1 Samuel. Nós vamos falar um pouco da amizade do Jonatas e do Davi. Eles eram amigos, eles eram amigões. Em Jonatas, capítulo 18, vamos lá no versículo 30, no versículo 1. Estou aqui com a minha cola, entendeu? Minha colinha. Então vamos lá, 1 Samuel 18, no versículo 1 diz assim: sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e lhe permitiu que lhe tornasse a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Olha a amizade deles. Que lindo que era a amizade deles. Havia realmente um amor entre eles. Eles fizeram uma aliança. Eu acredito que essa amizade era para acrescentar um na vida do outro. E é assim. A amizade nós podemos escolher. Então, por que eu vou escolher uma amizade que não soma com aquilo que eu preciso? Por que eu vou escolher uma amizade que vai dividir meus pensamentos? Por que eu vou escolher uma amizade que vai me levar para um caminho errado? Camila, a questão é que eu quero o caminho errado. E isso às vezes acontece muito com a nossa juventude. A nossa juventude hoje em dia está sendo muito influenciada pelas amizades, por aquilo que o mundo está oferecendo. E o mundo está oferecendo muita coisa. Então, eles se iludem com aquilo e acaba sendo influenciado com aquilo e querem aquilo. Às vezes é uma pessoa, é um destaque na escola, é um destaque na faculdade, a pessoa fala, nossa, eu quero ser assim, eu quero me aproximar dessa pessoa, eu quero ser igual a ela. Será que você precisa ser igual a ela? Nós podemos até levar para o lado material, digamos assim, no sentido de que às vezes você anda com uma pessoa, por exemplo, mulher, vamos dar um exemplo, que mulher é assim. Você tem uma amiga, aquela amiga que dificilmente repete roupa, sabe? Que
cada festa tá com uma roupa nova, cada festa tá com um sapato novo e tá sempre trocando, sei lá, de celular. Vamos levar para o lado material mesmo, ou de carro, mas vamos levar para algo mais fácil, assim, né? Tá sempre com roupas novas e você começa a andar com essa pessoa. Ela tem condições de bancar aquilo, mas você não tem condições. Mas você olhando aquilo, você começa a falar, poxa, como eu queria ser assim. Como eu queria cada festa ir com uma roupa nova. Como eu queria cada vez que saísse para um aniversário, para um casamento, ou algum evento do trabalho, talvez, alguma reunião, eu estar com um sapato novo. Poxa, como eu queria estar sempre com o cabelo arrumado, feito no cabeleireiro, as unhas feitas como ela. E você não tem condições, mas você quer tanto ser porque você foi influenciada por aquilo. E aquilo encheu tanto o seu coração que você fala assim, poxa, eu quero. E você parte para esse lado de começar a fazer, e consumo. Você vira uma consumista e o que acontece? Você vai se endividando porque você quer ser igual àquela pessoa. E você acaba se tornando uma pessoa toda endividada, além disso tudo, complexada, porque não vai ser o suficiente, porque por mais que você faça, ainda você vai querer mais e mais. E aí, olha só, será que essa amizade está sendo uma boa amizade para você? Será que está sendo uma boa influência para você? Nós temos que saber o que nós somos e o que nós podemos. Nossa referência não tem que ser as pessoas, principalmente em redes sociais. Eu quero ser magra igual aquela mulher, eu quero ser assim igual aquela mulher. Seja você mesmo. Se você tem a certeza de quem você é em Cristo, você não vai querer ficar se comparando com a outra, com os outros pelas redes sociais. Eu já falei isso várias vezes. Nós olhamos a vida social das pessoas que nós conhecemos apenas pelas redes sociais e nós falamos, nossa, que vida perfeita. Você não conhece essa pessoa na intimidade. Você não sabe como realmente ela é. Então não olhe e não julgue pelas aparências e diga, eu quero ser igual. Para pensar. Sua referência é Cristo. Não fique se espelhando, não fique desejando ser como são essas pessoas que são consumistas ou que vivem de aparência e você fala, não, eu quero ser igual. Não, a sua referência é Cristo. Que você saiba escolher. Davi e Jonatas, eles com certeza olharam um para o outro e eles cresciam nessa amizade. É assim que é uma boa amizade. Quer saber se uma amizade é boa, se a companhia está sendo boa para você? Vê se você está crescendo com ela. Se não estiver crescendo com ela, sai fora. E daqui a pouco nós vamos voltar a falar um pouco mais sobre isso, porque eu tenho um outro exemplo para você muito legal, viu? Então não sai daí não, ó. Nós vamos para um musical agora com o missionário R.R. Soares, Jesus o Bom Amigo. Olha aí, ó. Quem é bom amigo? Jesus é bom amigo. Então fica aí que daqui a pouco eu volto. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador,
me guarda até da vida o fim. Nos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha, toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha, toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Jesus, uma linda salva de palmas. E voltamos! Quem é o bom amigo? É Jesus, viu? Fique firme que ele sim é um bom amigo. Saiba escolher as suas amizades, saiba escolher as suas companhias. Foi o que eu até falei no bloco anterior. As amizades nós escolhemos. Nós temos que ser seletivos, sim. Teve até no mês de setembro que nós falamos sobre, o tema foi Priscila. E Priscila e Áquila, e como eles eram amigos do apóstolo Paulo. Quer dizer, souberam ali um ao outro escolher uma boa companhia. Saiba escolher uma boa companhia, a pessoa que faça você crescer. Camila, então não significa que a pessoa tem que ser cristão, tem que ser crente. Veja o que você tem, como que tem sido a amizade de vocês. Vocês têm somado um com o outro, você tem crescido ou você tem voltado para trás? Quais são as influências que ela tem exercido sobre você? As nossas amizades, elas têm que nos aproximar mais de Cristo. E se nós temos a intenção de ganhá-la para Cristo, então que seja assim. Então que você seja influenciador, não que você seja influenciado. Então que você leve essa pessoa a Cristo. E isso nós temos que ter. Para quê? Porque Satanás ele vai usando de coisinhas pequenas. São coisinhas pequenas. E daí quando você vê, às vezes você já está cheio de si mesmo, cheio de um monte de coisa que não é Cristo. Então, cuidado, sabe escolher realmente as suas companhias. Ah, Camila, então, mas e aquele detalhe que você falou no bloco anterior? As pessoas, então, simplesmente elas têm que, para dizer que ela é uma boa companhia para mim, então não precisa necessariamente que ela seja cristã, crente, evangélica ou religiosa, mas que ela seja uma pessoa certinha, já basta. Ou que ela não faça coisas erradas, ou ela simplesmente, ela é minha amiga porque ela me aceita do jeito que eu sou e pronto. Sim, realmente, o amigo, ele te aceita do jeito que você é mesmo. Nós falamos no mês de outubro também sobre a Sunamita e um dos detalhes da Sunamita foi quando ela recebeu o profeta na casa dela, que ela falou exatamente isso para o marido dela. Tenho observado que ele é um santo homem de Deus. Então, que as pessoas observem você e queiram se aproximar de você, porque você é uma santa mulher de Deus, ou que você é um santo homem de Deus. Que você seja uma pessoa que as pessoas queiram se aproximar de você, porque você tem algo diferente para dar para elas. E assim crescer juntos. Saiba realmente escolher a sua companhia. Nós vamos agora ver um exemplo lá em 1 Reis, capítulo 13, que fala sobre o profeta velho. Você já ouviu falar sobre o profeta velho? Nós vamos ler um pouquinho aqui e eu não vou ficar parando, que nós vamos ler alguns versículos. Então eu vou ler direto e depois eu paro para explicar um pouquinho, tá? Falar sobre o profeta velho. Se você não ouviu falar, olha ele aqui. 1 Reis, capítulo 13, versículo 11, diz assim: E morava em Betel um profeta velho.
E vieram seus filhos e o contaram-lhe que um homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que o dissera ao rei. E disseram-lhe ao seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que lhe viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento, e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhes: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: sou eu. Então lhe disse: vem comigo à minha casa, come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão e nem beberás água, e nem tornarás a ir pelo caminho que foste. Ele não tinha que retornar. E ele lhe disse também, o profeta velho disse: também sou eu profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. E voltou ele e comeu pão e bebeu água em sua casa. E sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta, que o tinha feito voltar. E clamou o homem de Deus, que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor e não guardaste o mandamento do Senhor, teu Deus, que te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que eu te dissera: não comerás pão e nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos seus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu água, abardou-lhe ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: e o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor, por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Gente, olha só essa questão. Esse homem de Deus, ele foi nessa cidade. Só que quando ele foi para aquele lugar, Deus já tinha dado uma palavra para ele, dizendo para ele: não vai entrar na casa de ninguém. Em outras palavras, você não vai entrar na casa de ninguém. Ali, naquela cidade, você não vai comer pão e não vai beber água. E você também não vai retornar por onde você já foi. Isso foi uma ordem de Deus para esse homem de Deus, para esse profeta também. Só que daí, os meninos, filhos aqui do profeta velho, viu o que esse homem tinha feito, as palavras que tinha dito, e algo chamou a atenção desse homem de Deus para os meninos. E ele falou para o pai, e o pai chegou e falou: onde é que ele está? Por onde ele foi? Ele foi para tal lugar. Aí pegou: albardai-me o jumento, prepara o jumento para mim, que eu vou atrás desse homem, né? Em outras palavras. E foi atrás do homem. E ele chegou lá e falou: vamos lá na minha casa, comer pão, beber água. Ele falou: não posso. Veio a palavra do Senhor para mim e disse: não entra, eu não posso entrar na casa de ninguém, eu não posso comer pão, não posso beber água nessa cidade. E também não posso voltar pelo caminho que eu vim. Não, mas eu também sou profeta. Vamos lá na balada. Não posso. Eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão. Eu também sou. Eu também sou lá daquela igreja tal.
Mas eu também frequento. Mas não é só pra gente curtir um pouquinho. Vamos! É legal, você vai conhecer pessoas legais. Ah, é. Então eu vou também. Olha aí. Olha que tipo de influência. Ah, vamos beber um pouquinho, vamos fumar um pouquinho. Não, eu não posso. Eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou crente em Jesus Cristo, sou obreiro da casa de Deus. Ah, mas eu também sou, eu sou da igreja tal, não dá nada não. De vez em quando pode, não pode sempre, né? Sabe como que é? O que a gente não pode é viciar, o que a gente não pode é fazer sempre. Não, não dá nada. Ah, vem cá, vamos ficar. Vamos sair escondido. Não, eu sou crente, eu não faço essas coisas. Ah, mas eu também sou. Não pode sempre, mas uma vez ou outra não dá nada. Gente, vamos parar de receber influências malignas para nossas vidas. Satanás está aí, ele sabe onde ele pode te pegar. Ele sabe onde ele pode te fisgar e onde ele vai tentar. Ele não vai tentar onde você é forte, digamos assim. Ele vai tentar você aonde você realmente tem a tendência a cair. Por isso que você tem que cuidar. Se esse homem já tinha recebido a palavra de Deus com ele, por que ele abriu mão? Porque o outro falou, não, mas eu também sou homem de Deus. Eu também sou profeta, não dá nada não, mas ele mentiu. Porque ele falou que o Senhor falou para ele. Não, mas o Senhor me disse que não tem problema. Ué, o Senhor disse para você, mas ele me falou uma coisa, então eu vou ficar com o que ele me falou, não com o que falou para você. Se ele me falou, se ele me dirigiu uma palavra, eu vou ficar com aquilo que ele me falou, não com o que você me falou. Mas não, ele acreditou naquelas mentiras e foi na casa do profeta velho, comeu e bebeu. Camila, mas aqui fala que ele profetizou. E exatamente aquilo que ele falou aconteceu. Exato, ele também era profeta, velho. Sabe aquilo que às vezes a pessoa, ela como que eu posso dizer? Ela costuma, a pessoa acostumou ser crentes em Jesus, crente, digamos assim, evangélico. Ela acostumou, então tem coisa que não faz diferença, tem coisa que faz diferença. Ah, uma mentirinha não faz diferença. Às vezes a pessoa ela acaba entrando nessa religiosidade, e uma mentirinha não faz diferença. Ah, passar o outro para trás um pouquinho não faz diferença. E o que aconteceu com ele é que ele era um profeta velho, então uma coisa ou outra, uma mentirinha ou outra, para ele não fazia diferença. Porém, ele tinha o dom da profecia. E os dons, a partir do momento que ele está em você, que Deus te dá, ele não sai mais. Ai, Camila, mesmo pecando? Pois é. Ele mentiu, porque os dons são irrevogáveis. Então ele não vai sair. Esse homem tinha o dom da profecia. Foi quando ele profetizou que ele, o outro homem, tinha sido rebelde e desobedeceu a palavra. E exatamente o que aconteceu, o que ele profetizou aconteceu. E Deus teve que entregar a vida desse homem que foi rebelde, que não tinha que ter deixado de ouvir, de ficar firme naquilo que Deus tinha prometido, para ouvir alguém que falou, não, mas não é bem assim. Não é questão de ser bem assim ou não. É assim, ó. É assim. Passar disso aqui, ó, sai fora. Seja quem for. Seja quem for. Pastor, obreiro, profeta. Deus falou uma coisa para você, fique firme naquilo que Deus te falou. Ah, mas o outro tá falando. Aqui. Ele não mente. Que às vezes nós olhamos uma pessoa e nós julgamos como um santo homem de Deus. Mas será que é? Como é que são os frutos? Às vezes nós não conhecemos na intimidade, nós não sabemos como verdadeiramente é, não é mesmo? Então assim, saiba escolher bem as suas companhias. Qual é a definição de uma boa companhia? Aquela que te faz crescer, aquela que te leva, que te aproxima para Cristo. Lembre-se, não vos enganeis. As más conversações, as más companhias, elas sim corrompem os bons costumes. Fica firme na palavra, não deixe que Satanás te engane com coisinhas, não dá nada, eu também sou, não tem problema, de vez em quando. Não, cuidado, fique firme em Cristo, na palavra. Se Ele te dirigiu uma palavra, se Ele falou não, é não. É não e ponto final, tá bom? Nós estamos chegando ao final do nosso programa.
Mas nesse mês de novembro ainda tem vários programas e temas muito bacana falando sobre a vida social. E no próximo programa nós vamos falar como as notícias do mundo afetam a nossa fé. Será que elas têm que afetar? Será que elas têm afetado? Então no próximo programa nós vamos saber um pouquinho mais disso. Como fazer com que essas notícias de hoje em dia não nos afetem, não é mesmo? Então eu te espero no próximo programa, viu? Fiquem na paz, fiquem com Deus e até semana que vem.